Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho, aprendermos mais um pouquinho, dessa obra maravilhosa. E como de costume, primeiro eu vou fazer a nossa prece e depois eu vou ler o item dessa tarde, E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, o item 12, que é intitulado Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, vamos fazer nossa prece inicialmente. Vamos fechar os nossos olhos, voltar os nossos pensamentos a Deus, pedindo e agradecendo também, Primeiramente, agradecendo pela oportunidade, pela alegria de estarmos aqui mais uma vez estudando juntos. Agradecer pelo amparo, pela proteção que vem sendo dada a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E vamos pedir que a espiritualidade nos ilumine hoje ao seguir com esse estudo, que possamos levar bons fluidos a todos que estão assistindo, aqueles que não puderam assistir também, para todos aqueles que estão próximos de nós, na nossa vizinhança. Então, que essas luzes chegam a todos aqueles que estão necessitados, principalmente aqueles que estão nos hospitais sofrendo, das famílias também que estão sofrendo, seja por ter um ente internado, seja por ter perdido algum ente querido. Conforte os corações dessas famílias, trazendo conforto, aceitação, enchendo de amor, para que possam seguir a caminhada evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, damos por iniciados os nossos estudos evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Pois bem, item, como eu disse, de hoje, está dentro do capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item que nós vamos estudar hoje está dentro do não julgueis, para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver em pecado. Então, nós vamos ler aqui o item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então, esse é o item dessa tarde, né?
E como a gente viu aqui, esse item, ele inicia com um questionamento, né, dos escribas e dos fariseus a Jesus, né, em relação ali a uma mulher que foi surpreendida em adultério. E aí Jesus, como a gente viu, Jesus não, desculpa, João, como a gente viu agora nesse item, ele narra esse fato no capítulo 8, né, desses versículos de 1 a 11. Ele nos diz: os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e a apresentaram dizendo: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, que dizes? Eles fazem essa pergunta aí a Jesus. A gente inicia o item com essa pergunta. E essa interrogação que fizeram, né, ela ficou ali pairando no ar por um certo tempo. Como a gente viu ali no Evangelho, Jesus se abaixou e se pôs a escrever na terra com o dedo. Amélia Rodrigues nos relata lá no livro Luz no Mundo que Jesus ele era o embaixador da verdade. Porém, ele era o príncipe representativo da paz e do amor, né? Que já Moisés, ele já significava assim a aspereza literal da lei, fria e dura, né? Era o oposto, assim, de certo modo. Um representava a paz e o amor, e o outro já tinha essa questão da lei fria e dura, né? E ali, o adultério, ele era condenado pelo decálogo de forma irreversível. E várias mulheres foram trazidas ali, apedrejadas e algumas até mortas, né? Então, era de costume essa prática, né, com essas mulheres. E como a gente sabe, e viu ali também na leitura, essa foi uma pergunta, digamos, capciosa, né? Porque sua resposta, seja ela de qualquer natureza, ela criaria dificuldades, né? Se Jesus ali não a condenasse, ele estaria contestando a lei de Moisés, né? O que seria uma falta grave naquela época. Ele seria assim, apontado como um traidor. E se ele a condenasse, né, ele perderia aquela simpatia popular e aí ficaria, de certo modo, mais fácil de diminuir essa influência que Jesus tinha sobre o povo, né? Só que Jesus é muito sábio, né? Então, sabiamente, ele respondeu, né? Como a gente viu, aquele que dentre vós estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E convenhamos, essa, né, foi a verdadeira pedrada, né, que foi dada, né? E Amélia Rodrigues, ela nos relata que todos ali que estavam naquele momento estavam mergulhados em erros, né? Elaborando um terreno infeliz, de preconceitos violados, de legislação desrespeitada, né? De ultrajes ocultos, de crimes que a consciência temia enfrentar diariamente. Então, eram ali seres que tinham o pecado, né? E então, aos poucos, essas pessoas que julgavam a mulher foram saindo, né? E ninguém condenou a mulher, né? E Jesus acabou dizendo: também eu não te condeno. Então, Jesus, ele não censurou ou puniu, mas ele também não a inocentou, né? Com essa resposta. Mas por que será que Jesus não condenou essa mulher? A gente fica com essa pergunta, né? Por que ele não condenou? E aí a gente, recorrendo ao livro Boa Nova, lá no capítulo 13, o irmão X relata que João, ele questionou exatamente isso para Jesus logo após o episódio, né? Ele fala assim:
Quais as razões que aduzem em favor desta condenação? Então, quando o João pergunta para Jesus, Jesus vai falando isso. Quais as razões que aduzes em favor desta condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto da necessidade e das tentações que fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio pelos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. E mais à frente, ele ainda diz: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Então, também, voltando ali no livro Luz do Mundo, que eu mencionei no início, a Amélia Rodrigues, ela nos diz que em cada adúltera se esconde um adúltero, né, que é comparsa do mesmo erro. E onde que estaria aquele que a infelicitou? Né, explorando a sua fraqueza e chegando a abandoná-lo, né, depois. Então, assim, a gente percebe aí essa questão da gente procurar entender também as motivações, né? Que não é só a mulher em si, né? Que existe ali outra pessoa também que está cometendo o mesmo erro que é o homem, né? No caso aqui do que a gente está lendo. Então, não é somente ela que cometeu o erro, né? Então, por que a gente tem que condenar e julgar? Quem condena, né? Quem vai dar a palavra final é Deus, né? A gente tem que prestar conta para Deus. E aí no livro Contos e Apólogos, esse aqui eu vou só mencionar, que eu lembrei, e só uma pincelada aqui, também não sei se no próximo estudo vai chegar a explorar isso aqui também, mas qualquer coisa vocês leem depois. Lá no livro Contos e Apólogos, na lição 14, o irmão X lá relata um diálogo que Pedro teve com o mestre, né, que teve com Jesus ali em relação à condenação de mulheres, e ele se mostrava favorável a essa prática, a essa condenação. E lá Jesus ele tentou mostrar assim para Pedro por um outro ângulo, assim como ele fez com João, né, para entender se havia alguma razão que motivou essa mulher a agir dessa maneira, né, de determinada forma. E aí, posteriormente, ele conta que uma mulher que estava ali no momento que houve esse diálogo, ela ouviu, né? Então ela aborda Pedro e menciona que quem foi apedrejada e acusada de não ter uma vida regular foi a filha da irmã dela, né, que era, inclusive, paralítica e cega. E aí, no fim desse caso todo, o Pedro descobre que o homem que estava por trás desse ato, era irmão adotivo de sua mulher. Então, ele estava todo julgando aquela coisa, falava que tinha que pagar, que não sei o quê. Na hora que ele foi para cima da pessoa, ele descobriu que era o irmão adotivo da mulher dele. Então, é preciso, gente, que nós tenhamos compaixão e misericórdia, porque pode estar batendo na nossa porta a situação, né? E aí, na passagem, nós vemos, mais uma vez, né, a extraordinária lucidez de Jesus, né, que é sempre muito ágil no raciocínio, né, confundindo os seus opositores e ainda aproveitando, né, o ensejo ali para nos dar um ensinamento fundamental, que ninguém é suficientemente puro, né, para habilitar-se a julgar as impurezas alheias. Né? Quem somos nós para julgar alguém? Todos nós devemos ter uma nova oportunidade, né? Mas só que a gente não deve ficar repetindo o erro.
Esse é o problema, né? Então, ele nos mostra ali o cair e o levantar, equivocar e retificar essa atitude, né? Que a gente não tem que ser nem conivente com a irresponsabilidade e nem duros com a correção, né? Todos nós podemos nos enganar. Nenhum de nós é melhor do que qualquer outro, em hipótese alguma, né? E aí a gente tem essa mania, né, de observarmos as falhas mínimas do comportamento dos outros. A gente tem essa mania e nós não encaramos, né, gritantes defeitos em nós mesmos. Então, na hora que é para a gente releva, mas do outro a gente vai com toda a força, né? Então, é preciso nós conhecermos as nossas fragilidades, né? Para a gente combater essas nossas próprias limitações e dificuldades. Inclusive, na questão 919, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec questiona, né, aos espíritos qual que é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem, né, de se melhorar na vida e resistir à atração do mal. E lá os espíritos respondem para ele que um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Então a gente precisa nos conhecer. E aí, antes de acusar essas pessoas por erros cometidos na criminalidade, seja assim, de toda espécie, a gente precisa pensar no sofrimento que terão, né? Dessas acusações, né? O remorso que vai incendiar o coração, né? O caminho, às vezes, que eles vão tomar, ou julgando o caminho que eles tomaram deliberadamente, né? Porque a vida é sempre uma escolha. Né? Então, assim, nas obras espíritas, nós podemos perceber claramente que os espíritos orientadores, os espíritos de luz, eles jamais usam um adjetivo depreciativo. Né? Eles não dizem assim, fulano é um cafajeste, né? Um vagabundo, é um pervertido, ou fala, fulano é um mau caráter, um criminoso, um monstro. Eles veem o irmão em desvio, né? Como um companheiro necessitado de ajuda, né? Como um enfermo que precisa de um tratamento. Então, eles consideram que todo julgamento é assunto para a justiça divina, não para os homens, né? Então, só Deus conhece todos os detalhes, né? E é assim que a gente deve proceder ao longo da nossa vida. Inclusive, André Luiz, lá no prefácio do livro Nosso Lar, ele fala a seguinte frase: os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Então, cuide do seu ali, segue a sua vida, cuida da sua vida, dos seus problemas, né? Deixa o outro, né? Viver a vida dele, né? Não vamos ficar julgando. E a gente deve seguir assim ao longo da nossa vida, da nossa existência, né? A gente tem que viver mais nossa vida e julgar menos. E parar de julgar, na verdade, né? E aí, dentro disso, dessa temática, eu gostaria de trazer uma história para ilustrar esse assunto, que está lá no livro Almas em Desfile, e ela é denominada A Joia. E, nesse livro, o espírito do Hilário Silva, ele nos conta que tinha um comerciante que se chamava Zenóbio Carvalho, e ele estava fazendo uma viagem num transatlântico para os Estados Unidos. E ele estava ali acompanhado da sua filhazinha de 4 anos. Então, todas as manhãs e todas as tardes, né, que ele estava nesse transatlântico aí, ele ia ao Tombadilho, onde ele compulsava livros espíritas. Né? Era cavalheiro com as pessoas, assim, do mais simpático possível. Ele era prestativo, era cordial, sempre estava com um sorriso bom, distribuindo coragem, alegria e tudo mais. E aí, Hilário Silva, ele menciona que também tinha um professor, que era chamado Marx Botelho, que era um dos passageiros desse transatlântico. E esse cara, ele ficava incomodado
com as atitudes desse comerciante, que era o Zenóbio Carvalho. Então, ele acompanhava Zenóbio, né, lendo Hemingway, que é uma obra inglesa. E ele estava sempre em atitude de afronta. Aí passou o tempo ali e chegou a época do desembarque, né? E aí o Marx Botelho, né, que era o educador Botelho, ele esclareceu seu incômodo para Zenóbio. Ele falou para o Zenóbio: eu sinto uma ojeriza especial por tudo quanto se relaciona ao espiritismo. Aí o Zenóbio, muito humilde, né, ele falou: ora, mas por quê? E aí o professor explicou, né, que há 22 anos atrás ele estava fazendo um curso de especialização na Argentina e que teve roubado um precioso anel de brilhantes, que era uma lembrança da mãe dele. Um amigo dele viu o vulto do ladrão que desapareceu numa construção próxima, onde eram praticadas sessões espíritas. E aí, Hilário Silva conta que, diante desse tal relato, o Zenóbio, que era o comerciante, ruborizou-se e respondeu: sinto-me realmente numa hora de testemunho. Devo confessar que em minha mocidade fui ladrão, mas há 20 anos, após um roubo por mim praticado, alguém se compadeceu da minha juventude viciada e colocou-me nas mãos uma obra de Allan Kardec. Reformei-me, compreendi que a vontade cria o destino e hoje sou outro homem. Todos ali, então, ficaram estupefatos ao ouvir esse pronunciamento. E que, por sua vez, né, o senhor Botelho, ele foi logo respondendo: seu Zenóbio, eu não tive a intenção de ofendê-lo. Não tenho simpatia pelo espiritismo, mas não creio que o senhor tenha errado alguma vez. Perdoe-me. Ele falou isso para o Zenóbio. Mas aí Zenóbio, que estava agora com um sorriso sereno, enfiou a mão ali no bolso interno do paletó dele e arrancou de lá um anel e entregou ao educador, ao seu Botelho, né? Exclamando: fui eu que lhe furtei a joia em Buenos Aires. Há 20 anos eu trago no bolso para devolvê-la ao legítimo dono, e que num rasgo de imenso valor moral fitou os circunstantes ali e acrescentou: creiam que hoje é um dos dias mais belos da minha vida. E terminou ali todo emocionado com o silêncio de todos, né? Louvando, graças a Deus. Portanto, meus irmãos, para você ver, o fato de sabermos algo, né, não quer dizer que a pessoa é. Saber não é ser. Né? Como a gente viu aí, só porque ele virou numa esquina que tinha um terreno que tinha práticas espíritas, aí já julgou o espiritismo, né? Então, achou que todo mundo ali tinha a ver com o que tinha acontecido, né? Então, não basta apenas nós vivermos, né? Para a gente melhorar, é preciso ter esforço e vontade em direção ao bem, igual teve o Zenóbio, ele foi melhorando, né? E aí, quem faz, aprende. Nós necessitamos, então, desenvolver o sentimento de compreensão, né, de tolerância com as imperfeições dos outros, ao invés da gente ficar ali criticando. E eu vi também uma publicação da Associação Espírita Allan Kardec, e foi algo assim que fez muito sentido e me fez pensar, né? Lá, Richard Simonetti, ou Richard Simonetti, não sei como pronuncia o nome dele, ele diz que a fórmula para essa questão do julgamento, ele tem dois componentes básicos, que é a intransigência, no sentido de rigoroso, e a indulgência no sentido do perdão. E assim, pode até parecer tolice, né, falando dessa forma,
porque são duas atitudes, digamos, opostas, né? Assim, antagônicas. Mas se a gente olhar no detalhe, a gente percebe que é muito simples, né? Então, assim, nós devemos ser intransigentes conosco, né? Rigorosos conosco, e vigiar atentamente as nossas ações, né? E aí não perdoar, assim, nossos deslizes e criticar o outro, né? A gente seria não perdoar os nossos deslizes e criticar as nossas faltas, né? A gente tem que buscar sempre a renovação, é fazer o despertar da consciência, sem exagerar também nessas ações para que a gente não adoeça. Ser rigoroso, mas numa medida certa, né? Não para a gente adoecer, né? Que a gente possa sempre estar alerta aos nossos atos. Então, esse é o ponto da intransigência. Agora, na indulgência, né, nós devemos ser indulgentes uns para com o outro, né? A gente deve evitar o julgamento, a crítica ao outro, as más palavras, pensamentos de mau caráter, respeitar o próximo, assim, respeitar a forma que a pessoa escolheu viver, quem aquela pessoa é, as opções que aquela pessoa tem, né? É despertar o nosso coração para essa compreensão em relação ao próximo. E aí, esses dias até eu vi um post na internet, e eu não lembro qual a rede social que eu vi, mas um post de um casal de famosos, e são atores, acho que não, só o cara que é ator, e a esposa, e ele é a esposa dele, né? Ela contou que um dia chegou para ele para contar uma fofoca, né? E tal, falar sobre uma pessoa. E que na hora que ela foi começar a espalhar essa fofoca para ele, né? Que ele foi e falou assim, isso que você vai me contar, vai me agregar em algo? Vai me fazer bem? Eu vou aprender com isso? Eu vou crescer com isso? Isso tem algo de positivo para mim? Se eu souber do que você tem para me falar? Porque senão eu não tenho interesse, né? E aí ela postou isso na rede social e a galera caiu assim, uns falando, né? Essa atitude, outros levaram para brincadeira, falando que assim, eu não queria ter relacionamento, não, com a pessoa que não sabe fofocar. Mas essa conduta está certa, né? Ao invés de julgar, de espalhar aquela fofoca, de ter maledicência, né? De fazer a maledicência, de gerar ali pensamentos distorcidos, né? Porque a gente também não sabe, igual lá no caso que João e Pedro questionou Jesus, e ele foi falou, argumentou, falando, vocês sabem por quê? Então a gente também não sabe o porquê que as pessoas tomam determinadas ações. Aí a gente começa a espalhar para Deus e o mundo, e aquele negócio vai se espalhando, né? E a gente vai julgando sem saber o que de fato está motivando, o que de fato aconteceu, né? Então, nesse caso que o cara virou para ele e falou isso, a gente tem que passar a fazer esse exercício também, né? Da gente parar e ver, será que isso daqui vai me acrescentar? Sabe, da gente não ficar passando fofoca um pro outro. É difícil, gente, porque a gente ainda fofoca muito, né? Mas é um exercício diário que a gente tem que fazer, parar de ficar pondo gasolina ali, ó, né? Que o negócio ia aumentando, aumentando, aquela coisa, a gente fica aí doido, né? Com esse tipo de coisa. E aplicar essas orientações que aqui foram dadas, né? Pelas leituras e tudo mais, né? E aí a gente vai vendo, assim, quanto mais intransigente a gente for conosco mesmo, né? A questão da intransigência que eu mencionei anteriormente, mais indulgente a gente vai sendo com o próximo. Então, quanto mais a gente aumenta a régua para a gente, né?
a gente também começa a agir de uma maneira melhor com o próximo, né, exercitando esse princípio fundamental que, que a gente viu aqui na leitura, né? A gente não atirar pedras, né? Não vamos atirar pedras nos telhados alheios, porque o nosso é de vidro e muito frágil. Então, vamos colocar esses ensinamentos do Evangelho no nosso coração e seguir nossa vida. E por hoje era o que eu tinha para trazer, era a minha contribuição, e espero que tenha feito sentido, que vocês possam levar, colher os bons fluidos deste momento, que possam refletir cada um dos ensinamentos que aqui foram trazidos por meio da espiritualidade. Muito obrigada a todos, até a próxima.